Ok. Boa tarde a todos. Não sei se já me estão a ouvir. Sim, já estamos a ouvir bem. Sim, muito bem. Vou então fazer a partilha. Só um momento, eu já estava com o ecrã partilhado, mas tive que sair para ativar o som. Eh, Aí é só pôr então o cheio. Sim, Obrigada. sim. Muito bem. Já estão todos a ver? Sim? Já. Pronto, muito bem, muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Começava por agradecer ao COTE no convite para integrarmos este dia tão cheio de informação, de atividade, de conhecimento. E então cabe-me a mim apresentar como coordenadora do projeto Be Free os resultados que nós tivemos ao longo destes 3 anos e partilhar também convosco um bocadinho o que é que foram os desafios, os principais resultados, etc. Portanto, o programa que está previsto agora para esta tarde começa com a minha apresentação, depois vai ter a apresentação também do colega do Miguel Santos, a colega a Ana Rita Pinho da Proenol, que também vai partilhar a sua experiência aqui do ponto de vista da empresa, e depois vamos ter então a Ana Paula do Cótono, que vai fazer aqui moderar a discussão geral, que espero que haja bastantes perguntas e bastante interesse do parte de quem nos está a ouvir. Passando então por começar por apresentar o consórcio, este projeto é um projeto que foi coordenado pela Faculdade de Ciências, pelo GRI no Porto, Unidade de Investigação GRI no Porto, e que contou com a parceria de um conjunto alargado então de parceiros, desde o INIAVA, para o Enol, o COTN, a FNOP, o Requinte, que apesar de pertencer à Faculdade de Ciências, é um laboratório, uma unidade de investigação independente, separada, portanto também o colocamos aqui como parceiros relevantes, e tivemos a participação, não menos importante, de 10 pequenos e médios produtores e de organizações de produtores que estavam, como vocês podem ver aqui neste mapa, distribuído ao longo do país. Portanto, estamos a falar da Frescura Sublime, aqui a norte, Miguel Mesquita e Hugo Seca também a norte, Oriente Esplendor, a PAM, a Sociedade Agrícola de Silfídeos, portanto com a bolinha aqui azul, portanto localizados a norte, depois mais a centro temos a Beira Baga e a Berry Smart e a Horto Torres, Horto Fina, que é uma organização de produtores, e a sul, encontramos com a participação da Made Fruta e do Ponto Horizonte. Portanto, estes eram os parceiros. O projeto correu ao longo, como todos sabem, acho que estão todos os projetos mais ou menos sincronizados nestes tempos, ao longo de 39 meses. Está a terminar agora, termina agora no final do ano e teve um financiamento global de cerca de 860 mil euros. O que é que foi a motivação e o que é que foi o ponto de partida para criarmos então este projeto? O projeto parte de uma constatação, que acho que todas as pessoas que estão ligadas ao setor das frutas e dos legumes já conhecem esta problemática, ligada à questão das doenças, nomeadamente das doenças fúngicas. Portanto, nós sabemos que as doenças fúngicas, e quando referimos doenças fúngicas a títulos de exemplo, a podridão cinzenta, mais conhecida até pela botritis, as pessoas tratam normalmente até pelo nome do agente causal, o milho, o oídio, a antracnose, ferrugem, entre outras, são efetivamente problemas que todos os produtores se deparam com eles nas suas produções, quer ao ar livre, quer em estufa. Os consumidores também se deparam, e ao longo de no fundo da cadeia de valor, mas podem não conhecer exatamente o que é que está a causar aquilo, mas não há nenhum consumidor que nunca tenha visto, por exemplo, os morangos com bolor, não é? O dito bolor, que no fundo será a botritis, que vai encontrar nos seus frutos depois já em casa, e naturalmente isto leva a elevadas perdas económicas e um enorme desperdício alimentar. Portanto, temos aqui um problema sério. É fundamental controlar este tipo de doenças, que são então responsáveis pelo principal, está identificado como o principal motivo de rejeição destes produtos agrícolas. As práticas que têm sido utilizadas mais recorrentemente, apesar de haver já uma sensibilidade, e depois vocês vão ver também no final do projeto, também quando fizemos algum levantamento de informação, percebemos disso. Os produtores estão cada vez já mais abertos a novas abordagens, mas efetivamente a grande ferramenta que ainda é utilizada para poder ultrapassar estas doenças fúngicas são os fungicidas, os conhecidos fungicidas, mas estamos a falar de fungicidas químicos de síntese, portanto, que têm, principalmente nas culturas de ciclo longo, onde depois há uma maior persistência e uma ocorrência destas doenças, leva naturalmente a impactos a nível do ecossistema e depois da saúde humana. Portanto, é neste enquadramento que surge o projeto BeFree, cujo objetivo geral
era desenvolver então uma estratégia, dizer uma estratégia parece que é a estratégia, não é? As coisas não são bem assim, mas realmente contribuir para desenvolver estratégias sustentáveis para fazer, para então contribuir para a mitigação das doenças fúngicas e o nosso foco principal foi então utilizar micro-organismos benéficos, nomeadamente leveduras, nós chamamos de leveduras nativas porque são, no fundo, leveduras que existem já na fruta, naturalmente na fruta, e foram então isoladas a partir das frutas, portanto, por isso é que nós vemos do campo para o laboratório, novamente para o campo, um bocadinho nesta lógica, e a ideia foi então partir dessas leveduras e tentar ver, porque já está identificado na literatura o potencial e já vão aparecendo alguns produtos que mostram um potencial bastante interessante e que deve ser explorado, melhor explorado. E é então esse o grande objetivo geral do projeto. Este objetivo está totalmente enquadrado no Pacto Ecológico Europeu, portanto, no European Green Deal, porque vem tentar realmente contribuir para reduzir a utilização de produtos fitofarmacêuticos, está bem enquadrado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, quer no Objetivo 2, no 12, portanto, erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição, promover uma agricultura sustentável, também no ODS 12, portanto, garantir padrões de consumo e produções mais sustentáveis e muito alinhado também com, no fundo, não só com as políticas, mas também com aquilo que o consumidor procura. E o consumidor, muitas vezes aliado do que é que são estas orientações políticas, é também ele o motor destas alterações. E algo que é extremamente relevante também para os produtores. Portanto, temos aqui um consumidor cada vez mais informado, mais exigente, que procura produtos alimentares saudáveis, com maior valor nutricional, que estão mais atentos à pegada de carbono, à procura de produtos locais, mas também aqui, e por isso é que está aqui a negrito, a questão dos resíduos zero. Começam a surgir, como muitos certamente conhecerão, certificações no mercado que já estão a ser também adotadas pelas grandes superfícies, portanto, os consumidores já encontram estes produtos nos supermercados que aparecem então com a etiqueta de resíduo zero. E, portanto, para ter uma etiqueta de resíduo zero é absolutamente incontornável reduzir, se não eliminar, não direi eliminar por completo, mas reduzir drasticamente a aplicação de produtos de fungicidas. E então a questão que se coloca aqui é, perante todo este cenário, estes desafios, e sabermos que a globalização vai exacerbar ainda mais, e os cenários de alterações climáticas, as doenças e as pragas, e portanto os desafios ainda se acentuam, a questão que se coloca é: será que os biofungicidas podem então ser um aliado importante nestes contextos? E a resposta é que sim, podem ser, a bibliografia já vai mostrando isso, e estes ditos bioestimulantes, como uma categoria global, efetivamente já estão muito bem caracterizados no seu impacto que vão tendo na mitigação, quer de stresses abióticos, portanto do calor, do stress hídrico, etc., mas também dos stresses bióticos. E esses ditos bioestimulantes, este grande grupo, não é, que toda a gente fala nos bioestimulantes, eles podem ser divididos. Temos aqui em 5 grandes categorias, estão aqui agrupadas as 4 principais, portanto, aquelas que já se vê mais produtos no mercado, que já têm um histórico maior de estudos, nomeadamente os extratos de algas, portanto, acho que já praticamente toda a gente ouviu falar destes extratos de algas, as próprias hormonas vegetais, aminoácidos e péptidos, mas também ácidos úmicos e fúlvicos. Portanto, existem já uma quantidade bastante grande e tem havido um aumento acentuado destes produtos no mercado, que são então ferramentas para os produtores. Juntamente com estes, também estão a surgir mais recentemente a categoria dos bioestimulantes, que nós chamamos a categoria dos micro-organismos benéficos, ou seja, são bioestimulantes cuja origem está nos micro-organismos. Portanto, é uma origem microbiana. E essa origem microbiana, ela pode ser, no fundo, o agente, pode ser o micro-organismo vivo, ok? E vou mostrar, se calhar, neste slide se compreende melhor. Portanto, temos os micro-organismos vivos, mas também podemos ter as moléculas produzidas por esses micro-organismos. Portanto, pode não estar lá o micro-organismo vivo, ativo, mas sim algo que esse micro-organismo, em laboratório, na fábrica onde está a ser produzido, produziu, sintetizou para o meio e depois vai ser então aplicado à nossa cultura. Portanto, um aspecto importante é que quando são bioestimulantes da base de micro-organismos vivos, eles têm uma ação, podem ter uma ação direta
e, portanto, digamos que vão lutar contra o agente patogénico, inibi-lo, matá-lo, levar à lisa à morte desse agente patogénico, ou então podem ter também uma ação sobre a planta. E nós aí chamamos de uma ação indireta de ilicitação, portanto, vão ser um trigger, um ilicitador, um ativador das defesas da planta. E se olharem então para este slide, veem que aqui tem um panorama e um cronograma de cerca de 20 anos e podem ver que estas estão aqui as palavras maiores, encontram-se porque têm mais estudos, portanto, os extratos de algas muito há cerca de 20 anos atrás continuaram a ser estudados, mas foi o grande boom também desses estudos e atualmente já temos a parte dos micro-organismos a aparecerem mais e a serem mais estudadas e o projeto incide muito nisto. O grande problema e o grande desafio é efetivamente a complexidade que estes produtos têm. Não estamos a falar de um biofungicida químico que tem uma ação de morte e destruição, entre aspas, estamos a falar de algo que vai ativar defesas das plantas e então é algo que depende também de quase do hospedeiro, digamos assim, depende da cultura, depende da planta, pode até depender da cultivar e depende das condições ambientais. Portanto, há aqui uma interdependência maior e daí também ser tão importante começar a fazer estudos mais profundos para que realmente os produtos que surgem no mercado sejam melhor compreendidos e tenham maior eficácia e depois também consigam granjear um maior interesse por parte dos produtores, que senão depois não acreditam na viabilidade destes produtos. Portanto, é fundamental otimizar estes produtos, testar novas espécies, diferentes cultivares, diferentes condições ambientais. O nosso projeto fez exatamente isso, portanto, ao longo de 3 anos, e esses 3 anos estiveram muito assentes nestas ações que aqui estão de uma forma simplificada e que vou passar a explicar melhor, e portanto aqui só mostra o panorama, não vou uma a uma, vou então continuar. Portanto, começamos com uma primeira fase por fazer, nós já tínhamos uma biblioteca, digamos assim, de leveduras, quer da Proenol, da empresa com a qual colaboramos neste projeto, quer a própria FCUP, tinha um conjunto de uma biblioteca dessas leveduras, com essas coleções, e fomos fazer os tais ensaios que nós chamamos de ensaios de cocultura in vitro. Portanto, começamos por fazer uma triagem de todos, de um conjunto alargado de micro-organismos e vermos se realmente se essa levedura, esses micro-organismos, quando punhamos na placa, como podem ver aqui este riscado, e quando punhamos ao lado o agente patogénico, se ele evitava o crescimento para aquele lado, por exemplo, neste aqui vêem que ele evita, ele cresce mais para o lado direito e menos para o lado esquerdo. E, portanto, foi depois de termos passado, digamos, a pente fino esta coleção, tínhamos que reduzir, porque era impossível, íamos passar para campo, então nós selecionamos apenas 3 leveduras em que tinham uma ação bastante marcada, antagonista e direta em placa, portanto não sabíamos como é que se iam comportar nas plantas, contra neste caso fizemos só com a botritis, começamos com o ensaio, o estudo com botritis, restringido a botritis no início. Depois passou-se então para o Enol, tinha aqui uma tarefa importante, que era otimizar, ok, são essas as leveduras, que meios de cultura que elas crescem melhores, que parâmetros físico-químicos, qual é o rendimento de produção destes micro-organismos e fazer toda uma caracterização microbiológica. Chegaram depois, com estes 3 micro-organismos, a 3 formulações. E tínhamos então formulações da levedura viva, o extrato da levedura, que será uma espécie de um liofilizado, e o exudado, que é aquilo que a levedura produz para o meio. E, portanto, foram estas as formulações que nós tínhamos disponíveis e passamos então para o campo. Portanto, isto teve que ser feito em tempo recorde, como podem imaginar, porque já estávamos mesmo no primeiro ano do projeto a levar isto para o campo. Então, fomos para o campo com um conjunto de 3 leveduras, que nós designamos como ABC, portanto, ainda estamos numa fase também de algum sigilo de acerca de que micro-organismos são estes, e aplicadas, combinadas com 3 formulações, levedura viva, exudado e extrato, e foram feitas numa primeira fase ao longo de todo o ciclo cultural, já em estufa, aplicações quinzenais, portanto, a cada 2 semanas, e fizemos ao longo de todo o ciclo cultural. Nesta primeira fase era isso que nós queríamos ver, e, portanto, o ciclo cultural levou a que fizéssemos um conjunto de 10 aplicações. Fizemos só numa cultivar e na cultura de morangueiro. No segundo ano, escolhemos as que se comportaram melhor, já estamos aqui um bocadinho a levantar o véu, porque depois vou mostrar os resultados, mas efetivamente vimos que era a levedura B e a C, por isso é que as levamos para o segundo ano, e a formulação do eixo dado, portanto caiu a levedura viva e o extrato, foi a formulação do eixo dado que se comportou melhor, com melhores resultados,
e então foi com estas formulações que avançamos, e aí já passamos a ampliar o nosso estudo em campo para 3 cultivares, para perceber se aquilo que vimos na San Andreas se verificava em 3 cultivares diferentes, totalmente diferentes, e passamos para outra cultura, foi para a cultura da framboesa. Estes ensaios feitos em Vairão, portanto na Faculdade de Ciências, e estes na FATACA, no INIAF. Depois, o terceiro ano, que vai depois ser apresentado pelo meu colega, pelo Miguel Santos, passamos para o campo, e foi-se então ver no campo, com um conjunto de outras culturas, fizeram-se 9 ensaios a ver, agora com novas culturas em diferentes condições ambientais completamente distintas, o que é que acontecia. Aqui são algumas imagens, também para não vos maçar muito, mostrar algumas imagens. Isto era para verem os ensaios instalados, portanto, aqui no campus de Vairão, aqui na Fataca, portanto, como é que isto foi, como é que os ensaios estavam a ser montados. Que tipo de medições é que foram feitas? Portanto, temos um leque muito alargado ao longo dos 2 anos de registros, desde o registro das doenças fúngicas, e estamos a falar de todas as doenças fúngicas que apareciam, a incidência, portanto, perceber se estava ou não presente, e quando estava presente, qual era o grau de severidade, se tinha muitos órgãos, poucos órgãos, a extensão. Fizemos então, depois também retiramos órgãos, portanto, retiramos quer folhas, quer frutos das plantas que eram ilicitadas na estufa, no campo, nós trazíamos para o laboratório e, como podem ver aqui em bancada, em condições totalmente controladas, imaginem que esta folha vinha de uma planta que teve a ser elicitada várias vezes ao longo do seu ciclo cultural, e, portanto, a planta foi elicitada para ativar os seus mecanismos de defesa. O que nós fazemos, isto é uma prática comum e que funciona bastante bem, é colocar então uma gotinha, digamos assim, com uma concentração conhecida do nosso agente patogénico, e perceber se ele ou expande ou não na folha. Portanto, nós vemos que uma planta que não tenha resistência vai haver uma expansão, numa planta que tenha resistência, vai ficar contido naquela gota. Pronto, e no fruto fazemos exatamente o mesmo. E depois vimos também a performance fotossintética da planta, perceber se estes bioestimulantes, quando eram aplicados, se não impactavam a planta, se não levava alguma toxicidade, e fizemos um conjunto de análises mais fundamentais que aqui também não vou ter tempo de apresentar, que depois também estão a ser tratadas e irão ser publicadas em publicações científicas, mais de perceber os mecanismos. Fizemos outro conjunto de avaliações, portanto, desde a produtividade, a qualidade físico-química dos frutos, portanto, o calibre, os pesos, os brixes, a acidez, a cor, a textura. Isto foi tudo feito nos diferentes ensaios. Fizemos também qualidade nutricional, onde fomos ver teor proteico, teor de polifenóis, portanto, capacidade antioxidante. E vou então passar agora aos resultados principais que fomos observando. Portanto, vou já mostrar aqui isto tudo. Isto era o primeiro ano, portanto, como eu tinha dito, e nós no primeiro ano tínhamos um conjunto muito alargado, como podem ver aqui, desde a levedura viva, o eixo dado quer aplicado foliarmente, eu não tinha referido isto, quer via radicular, e o extrato. O que é que nós verificamos? Que realmente o eixo dado aqui parece houve uma redução de 50%, portanto significativa e efetivamente 50%, bastante acentuada, da infecção. Portanto, conseguiu conter a infecção, enquanto que nos outros casos a infecção expandiu mais. No fruto foi, por curiosamente, exatamente os mesmos que vieram a revelar, apesar de não significativo no caso do fruto, neste ensaio, mas também essa tendência. Depois, no segundo ano, portanto, isto era o primeiro ano em que estávamos a fazer, no primeiro ano posso dizer que nós não vimos sequer incidência, portanto, a época do ano em que foi feito o ensaio, isto também são constrangimentos ligados ao próprio, à cronologia do projeto, não coincidiu com um pico de grande umidade nem temperaturas que promoveram o crescimento em estufa, portanto, nós não vimos o aparecimento de doenças fúngicas na estufa, mas retiramos e fizemos os testes em laboratório. No segundo ano, aí sim. Portanto, nós propositadamente já fizemos estas cultivares, quem as conhece sabe, são dias curtos, já fizemos o ensaio a decorrer num período que coincidisse com maior risco de doenças, e começamos logo por observar que o oídio teve uma redução muito acentuada, portanto, no fundo, aquilo que já eram, aqui como veem, já estamos a trabalhar com muito menos produtos, e vimos uma redução muito acentuada, portanto, uma redução em cerca de 89%, aqui de 97% na fortuna, portanto, a fortuna até com uma cultivar sensível ao oídio, e a vermos o nosso eixo dado B mais C a ter uma redução muito acentuada da incidência.
Na antracnose não há um efeito significativo, portanto, chegamos à conclusão que para a antracnose este produto não parece ser um produto eficaz e para a podridão cinzenta verificou-se uma redução de cerca de 51%. Eh, Depois, estávamos, como eu também tinha referido, quisemos ver o impacto na planta e verificamos, porque o nosso objetivo, obviamente, que se estimulasse a planta e se aumentasse a taxa fotossintética era fantástico, mas pelo menos nós queríamos ter a certeza que não impactava e que não levava a fitotoxicidade e, portanto, isso verificou-se que não houve impactos negativos e na taxa fotossintética e no teor de clorofilas, portanto, as nossas plantas, em termos de performance, de fitness, como se costuma dizer, elas estavam bem após todas estas aplicações. A produtividade, aqui verificou-se que o impacto na produtividade, portanto, curiosamente, apesar de não ter aumentado a taxa fotossintética, pode promover o desenvolvimento da foliar e, portanto, pode levar a maior produtividade. Nós verificamos que o exudado B mais C promoveu a produtividade, mas só numa das cultivares. Portanto, extremamente dependente da cultivar. Eh, Aqui também uma medida indireta da produtividade, nós verificamos que perdas, nomeadamente por oídio, já tínhamos visto que o oídio era muito reduzido nestas cultivares e, portanto, perdas por oídio foram reduzidas, portanto, reduziu a percentagem de perdas, enquanto que em alguns casos tínhamos perdas aqui, por exemplo, que tocavam os 20%, reduziu para menos de 10%, ok? Portanto, também novamente a bater certo com aquilo que já tínhamos visto naquela formulação. Pronto, vendo então aqui o impacto na qualidade, verificamos, se vocês olharem, é uma tabela muito complexa, mas só está a negrito aquilo onde houve um efeito significativo e como podem ver de todos estes valores praticamente não há efeitos significativos, apenas houve uma ligeira redução da luminosidade, portanto o morango ficou um bocadinho menos brilhante numa tipologia de formulações, portanto nestas três aqui assinaladas, que por acaso não é nenhuma das que nós levamos depois para, ou não é o B mais C, pronto, aqui esta um bocadinho. Fomos ver também o impacto na qualidade nutricional. Não foi registado nenhum impacto a nível do teor de proteína nem dos açúcares. Viram-se diferenças, sim, entre cultivares, mas curiosamente e de forma muito interessante e sistemática, e é muito interessante porque quem trabalha com plantas sabe que isto não acontece todos os dias e, portanto, vimos e é muito interessante ver que quer na framboesa, quer no morango, o exudado B mais C levou a um aumento do conteúdo de polifenóis. Portanto, aumentou a qualidade deste produto. Portanto, B mais C aqui, nas três cultivares de morango, mas também nas três cultivares de framboesa, feitas ensaios em localizações diferentes, isto em Odmira, isto aqui no norte, portanto aqui no Porto, e portanto sempre a ter uma melhor performance, o B mais C e a promover o conteúdo de polifenóis. Este resultado também está alinhado com a atividade antioxidante, porque também, na verdade, o conteúdo de polifenóis também contribui para a atividade antioxidante total e, portanto, como nós todos sabemos, a maior atividade antioxidante é melhor, são frutos de melhor qualidade e, portanto, aqui este produto a ter esse efeito. Quais são então as principais conclusões do ano 1 e do ano 2? E isto então para me levar agora para terminar a minha parte. As principais conclusões são que conseguimos identificar formulações mais eficazes, portanto, foi a combinação da levedura B mais C e a tipologia exudado que realmente mostraram de forma coerente ao longo deste primeiro e segundo ano como mais eficazes. Percebemos também que a aplicação foliar é melhor do que a aplicação radicular, portanto, há ali havendo uma ação de ilicitação da planta, digamos, aplicada às folhas. Isto é comum, acontece frequentemente, porque no fundo é para proteger, estamos a falar aqui de doenças fúngicas aéreas. Se fosse uma doença fúngica radicular, se calhar pela parte radicular até podia, mas são aéreas, por isso faz sentido que a barreira aplicada à folha, que haja ali uma maior barreira e, portanto, funcione melhor. E levou-nos também a concluir que parece bastante promissor, obviamente precisávamos do terceiro ano para a validação, que o Miguel vai apresentar de seguida, e parece, portanto, bastante promissor para o tratamento preventivo, é importante sublinhar aqui, preventivo do oídio, e parece também promissor para o tratamento preventivo da botritis, mas muito promissor para o oídio, para a botritis já a nossa sensação era um bocadinho menos. E não mostrou eficácia para a antracnose. A ação, que também é muito importante perceber porque é que isto acontece, porque isto depois simplifica processos de otimização, de alteração de formulações
porque já sabemos quais são os bioindicadores que vamos procurar nas plantas e, portanto, vimos que efetivamente tem uma ação de ilicitação, um efeito bioestimulante, ou seja, sim, o que está a acontecer na planta é desencadear o seu mecanismo de defesa e não há uma ação de morte ou de ação direta sobre o micro-organismo quando ele está na planta. Verificou-se um aumento generalizado da qualidade nutricional, portanto, isto foi muito interessante. Aumentar então o teor de polifenóis e a capacidade antioxidante e o impacto na produtividade, não podemos estar sempre a contar com ele, não é? Pode acontecer ou não, vai depender da cultura e vai depender da cultivar, portanto, que tem esse grau de especificidade. Portanto, o terceiro ano foi feito um conjunto de ensaios que o Miguel vai apresentar de seguida, portanto, é só para mostrar aqui onde é que eles estavam distribuídos, mas o Miguel voltará a este slide. E queria então terminar mostrando, no fundo, os nossos indicadores, digamos, de performance deste projeto, as métricas, no fundo, que nos propusemos e que muitas delas que ultrapassamos, nomeadamente a organização de eventos. Nós organizamos um total, quando eu digo nós, o consórcio, não é? No âmbito do BeFree, organizamos um total de 18 eventos, portanto, 2 dias abertos, um em Odmira, outro aqui no Porto. Organizamos 2 workshops, um em Santarém, outro aqui também no Porto, portanto, tentamos sempre fazer um mais a norte, outro mais a centro-sul. Organizamos um total de 3 eventos para diferentes stakeholders e público geral, portanto, não foi só para produtores, mas também para um público geral para sensibilizar para estas questões. E este seminário também o consórcio, nomeadamente o Cotton, que também é parceiro, também teve este output. Aqui há algumas imagens de alguns dos eventos que foram organizados, para partilhar também algumas das muitas, temos muitas imagens, mas só para ficar esta ideia. Portanto, as comunicações, também fizemos um total de 24 comunicações, em congressos quer nacionais, quer internacionais, portanto, 8 a nível internacional, 16 a nível nacional, sob a forma de oral e também de pósteres. Produzimos um conjunto de materiais de divulgação, 2 manuais, 2 brochuras, 2 fichas de produto, 5 vídeos e também temos um conjunto de 14 publicações. Acreditamos que depois no pós-projeto ainda vai haver mais um conjunto de publicações que irão sair e temos neste momento 3 artigos científicos, 7 artigos técnico-científicos e um relatório de estágio e 3 teses de mestrado. Então aqui são alguns para ilustrar esses exemplos. E pronto, dando a minha parte praticamente concluída, queria agradecer a todos pela vossa atenção, na parte que me diz respeito. Queria agradecer, dar aqui um forte agradecimento a todos os parceiros do projeto, sem os quais não era possível desenvolver este projeto extremamente desafiante, aliciante, mas que acredito que todos nós aprendemos muito, pelo menos da nossa parte estamos muito satisfeitos com toda a aprendizagem que foi feita e, portanto, agradecia a todos os parceiros e queria fazer um agradecimento especial à minha equipa, portanto, da Faculdade de Ciências, ao ProPleb, que estão aqui elementos, alguns deles integraram o projeto numa fase inicial, já não estão agora, outros integraram numa fase mais tardia, outros que tiveram praticamente do início até ao final e, portanto, foram elementos extremamente relevantes e aos quais eu estou realmente, como coordenadora de projeto, extremamente agradecida pelo papel que tiveram. E pronto, da minha parte então é tudo e passo a minha palavra e obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Susana. Agradeço efetivamente a apresentação, capacidade de síntese, cumprimento do tempo previsto e vamos então dar seguimento à apresentação destes resultados, nomeadamente, como disseste muito bem, com a apresentação dos resultados dos ensaios já em campo, portanto, pelo Miguel Santos, da Green Porto, portanto, com o título de Laboratório para o Campo, Tecnologias implementadas em condições comerciais e percepção final dos produtores. Miguel, quando quiseres, podes partilhar. Já estão a ver, não é? Não, mas põe a tela cheia, já está em tela cheia. Já está em tela cheia. Já. Bem, boa tarde a todos. Então, entrando agora neste terceiro ano
Bem, retomando aqui, estava a ouvir aqui algum feedback, peço desculpa. Portanto, entrando no terceiro ano aqui do projeto BeFree, em que passamos deste enquadramento laboratorial e também já com experiências em planta, em contexto estufa, mas num contexto académico, passamos então para um enquadramento já profissional de aplicação em campo, e para isso elaboramos uma série de ensaios em parceria com um conjunto de produtores, e quisemos também obter uma percepção final destes parceiros quanto à aplicação do bioestimulante BeFree. E vou-me referir ao bioestimulante BeFree como esta combinação do eixo-estudado B mais C, que a professora Susana acabou de apresentar e que foi, portanto, o que se revelou mais promissor e que foi selecionado para este conjunto de ensaios que foram realizados então neste contexto. Nesta altura quisemos então aplicar este bioestimulante já numa escala comercial, aplicando em diferentes culturas para alargar também e ver qual seria o espectro de ação deste produto bastante promissor. E para isso foram selecionados um conjunto de culturas hortofrutícolas e também diferentes condições edafoclimáticas, o que implicou a instalação destes ensaios em diferentes regiões do país. O desempenho deste bioestimulante foi avaliado em comparação com as práticas convencionais de cada um dos produtores parceiros. Pretendeu-se também contribuir para o desenvolvimento do próprio produto através do levantamento de informação relevante junto de quem usou em campo este bioestimulante. Portanto, este mapa mostra muito rapidamente onde estavam instalados estes ensaios, que foram feitos já em produtores já com uma dimensão grande ou bastante considerável, e as culturas incidiram então no tomate, no pepino, no morango, no mirtilo, na cultura também da framboesa e da amora, sendo que em alguns casos a cultura é diferentes. Portanto, só uma breve visão geral do ensaio a decorrer em todos os parceiros que pediram esta nova ensaios de culturas diferentes. E, portanto, este ensaio consistiu na aplicação de 2 tratamentos diferentes, sendo que um deles era a aplicação, portanto, do bioestimulante BeFree, com a aplicação de 6 vezes o bioestimulante, com uma frequência quinzenal, por toda a planta até ficar bem a planta a que aplica, em comparação com um tratamento, portanto, convencional. Basicamente era o produtor aplicar a sua gestão fitossanitária como faria em qualquer outro ano. Os tratamentos, as regras, cada uma destas regras, uma dependendo dos locais, para prevenir peço desculpa, estamos com alguma alguns particulares de cada um dos ensaios, uma adaptação a cada um dos casos, sendo que estas ações foram motivadas pela própria configuração das estufas, ou tivemos também um ensaio ao ar livre, na cultura do vinil, e basicamente dependendo de como estava instalada a cultura, e foi disponibilizado um único túnel para a instalação, ou em alguns casos também chegaram distribuídos em 2 túneis separados, sendo que cada um deles indicado a um tratamento, ou então usando as séries sensadas, dependendo do método de ação que era usado com a expressão manual, ou seja, mecanizado através do atomizador. Aqui a mão tem vários cenários possíveis, ou teríamos o produtor, no caso era espera de um mês para o desenvolvimento da cultura, e só a partir daí começavam essas 6 aplicações de bioestimulante BeFree, ou em caso de culturas pré-estabelecidas, estabelecia uma data de início de tratamentos e, portanto, acompanha a cultura ao longo daquele tempo.
desde o início das aplicações quinzenais, era monitorada a incidência de doença fúngica na cultura e depois, no final, na época de colheita, portanto, eram recolhidos separadamente por réplica e por tratamento para análise de produtividade e também de parâmetros de qualidade dos produtos, em amostras recolhidas, portanto, no quanto a alguma recolha que foi feita e que foi estendida a informação obtida pelas organizações, portanto, fúngicas nas suas explorações e 67% dos produtores fúngicos importantes na sua exploração. Os produtores OPs fazem 3 a 6 aplicações por campanha, o que é um número inconsiderável. Quanto à gestão das doenças fúngicas, verificamos que dos parceiros envolvidos há algum tipo de controle diferente e, portanto, em gestão sustentável das doenças fúngicas nas suas explorações e em que fazem entre 3 a 6 aplicações em média por campanha deste tipo de biofungicidas, tipo de tratamento. Portanto, estes produtores acreditamos que possam tornar-se produtores mentores em projetos de investigação e desenvolvimento quanto à gestão fitossanitária sustentável por este tipo de práticas que já estão aparentemente bem enraizadas nas suas explorações. Quanto à percepção pós-ensaio dos produtores, verificamos que 50% dos parceiros que aderiram aos ensaios teriam dispostos a comprar o bioestimulante BeFree, dependendo do preço, é um fator obviamente crítico na escolha. E também que metade dos parceiros reduziram o número de aplicações, o que é bastante relevante, reduziram o número de aplicações de fungicidas químicos, sendo que destes que reduziram, portanto, a grande maioria, 75%, eliminou completamente as aplicações. Também a destacar que a outra metade manteve o número de aplicações de fungicidas químicos, ou seja, significa que pelo menos com a aplicação do bioestimulante BeFree, também em nenhum caso se verificou a necessidade de aumentar o número de aplicações com fungicidas químicos. Salientar alguns desafios, visto que também se verificaram em alguns casos, em parte dos casos, alguns sinais de fitotoxicidade, neste caso, num dos ensaios comistivos, foram 3, e também no ensaio com tomate cherry, sendo que o mesmo não se verificou na cultura do tomate comum, mas apenas no tomate cereja, portanto, mas sendo estas culturas que ainda não tinham sido aplicados testes prévios nos 2 primeiros anos do projeto BeFree e, portanto, carecem ainda de otimização e, portanto, há uma necessidade de continuar a testar o produto com diferentes doses e frequências e inclusive, talvez até modos de aplicação do próprio bioestimulante. Alguns inquiridos referem ainda à falta de conhecimento técnico quanto a este tipo de produtos, portanto, de biocontrolo, e também referem que têm a percepção da resistência de muitos produtores quanto a produtos de origem natural, o que também reflete a sua própria visão sobre este tipo de produtos. Portanto, é importante continuar a formação neste tópico em particular. Há também apontada a necessidade de concentrar o produto para diminuir a quantidade que é necessário diluir em água, isto como uma forma de facilitar, obviamente, o armazenamento do mesmo e transporte e reduzir com isto os custos do próprio produto. E, por último, também um comentário final, dizendo que este projeto foi extremamente desafiante. Foram 3 anos, o que é francamente pouco tempo para o desenvolvimento e otimização de um produto desta tipologia, e ainda incluindo esta parte de validação à escala comercial, sendo que foi dedicado o último ano para este efeito. Ainda assim, podemos dizer
que foram atingidos todos os objetivos que nos propusemos. E também destacar o caráter preventivo do bioestimulante BeFree, que é um aspecto que é bastante mais reconhecido na maioria das tipologias de bioestimulante. Portanto, a ação preventiva quase sempre se sobrepõe a uma ação curativa. E, portanto, o que aponta para o seu papel como um tratamento complementar, portanto, a necessidade de complementar com outro tipo de produtos fungicidas para uma gestão mais eficaz das doenças fúngicas nas plantas. O que também é de destacar e muito importante é a redução da aplicação de químicos sintéticos por uma questão de sustentabilidade, obviamente de segurança alimentar, e para aumentar o leque de opções dos produtores quanto à gestão sanitária que são aplicadas nas suas explorações. Também de destacar que algo bastante relevante é que em análise laboratorial o bioestimulante BeFree revelou conformidade a respeito de possível presença de resíduos de pesticidas e, portanto, também um aspecto bastante relevante. Portanto, não se quantificaram quaisquer resíduos de pesticidas acima do limite detectável. Também, no caso da cultura do mirtilo, revelou não afetar a pruína do fruto, portanto, aquela camada cerosa que protege o fruto e que é um indicador de qualidade do mesmo. E também, muito relevante, obviamente, o aumento de produtividade que se verifica em algumas culturas e em algumas cultivares, como também espelhado pela apresentação da professora Susana há pouco, e também o aumento da qualidade nutricional dos frutos, né, em alguns desses casos. E com isto termino e agradeço a vossa atenção. Obrigada, Miguel. Vamos então dar, para já, só para dizer que nós tivemos que desligar a câmara ao Miguel, não foi em delicadeza, foi porque estávamos a ter imensos cortes. Provavelmente estava com uma banda, daí desse lado, portanto tivemos que tirar a imagem e a partir daí o som ficou muito mais perceptível. Vamos então dar continuidade e vamos passar agora à Ana pela Proenol, que nos vai apresentar o bioestimulante BeFree, os desafios técnicos e comerciais, para partilhar um bocadinho aquilo que foi da parte da Proenol estar neste projeto e desenvolver estas soluções. Boa tarde. Podem continuar a colocar as questões para serem respondidas. Boa tarde. Não sei se estão a conseguir ver a tela completa. Sim. Boa tarde, o meu nome é Ana Rita, eu estou aqui como representante da Proenol. Depois do excelente enquadramento da professora Susana e do Miguel, eu vou focar a minha exposição na forma em como a Proenol garante a escala industrial do bioestimulante BeFree e apresentar a nossa visão comercial que posiciona este produto como um complemento sustentável que a agricultura precisa. Entendemos assim? O produto desenvolvido no âmbito deste projeto revela um claro efeito bioestimulante e, simultaneamente, antagonista contra fungos fitopatogénicos responsáveis por doenças, como já foram referidas, a podridão cinzenta e o oídio. O produto foi avaliado em culturas como o morango, a framboesa, o pepino, mas já fora do âmbito estrito do projeto, também verificamos uma excelente capacidade de controlo da podridão em vinha, o que evidencia o amplo espectro de aplicação do produto. Do ponto de vista de desafios técnicos e produtivos, entendemos que o trabalho está concluído e que o produto encontra-se pronto para ser lançado no mercado. Existem sim alguns aspectos a otimizar, mas o projeto mostrou que conseguimos produzir em escala industrial um produto que tem, isto foi bastante exigente, que tem 2 micro-organismos distintos na sua gênese. Este é um facto inovador e que confere um efeito de potenciação na medida em que o resultado da utilização conjunta dos dois supera o desempenho de cada micro-organismo isoladamente. A professora Susana também referiu isto na sua apresentação. Comprovou-se que é possível que nós conseguimos fabricar este produto de uma forma consistente e reprodutível. Este é um ponto particularmente relevante porque muitas vezes parece que está tudo bem afinado do ponto de vista de escala piloto, mas a transição depois para uma escala industrial traz surpresas.
sobretudo na reprodutibilidade do processo produtivo. Nós também tivemos algumas dificuldades. Um exemplo concreto, foi a garantia da estabilidade microbiológica do produto. Inicialmente o produto parecia-nos estável e durante meses de armazenamento estava controlado, mas ao fim de algum tempo de armazenamento verificamos a presença de contaminantes. Uh, por isso tivemos que intervir no processo para controlar e ultrapassar este tipo de problemas. O facto de termos uma equipa interna multidisciplinar foi bastante determinante para superarmos estes desafios, estas adversidades, e precisamos da interação quer da engenharia, quer da biologia para garantir que os ultrapassávamos. Em termos comerciais, estamos bastante entusiasmados com o que pode vir, visto que este, sendo um produto derivado de leveduras que existem naturalmente em culturas como a vinha e o morango, e que participam até na fermentação do vinho, são reconhecidos como seguros. Isto é, antes de mais, antes de mais, é importante para a segurança dos operadores, do consumidor e também para o ambiente. Por outro lado, este tipo de produto permite reduzir a utilização de fungicidas de base sintética e tem a vantagem de não ter uma janela de segurança. É importante referir que, na nossa visão, estes produtos de base biológica não são um substituto dos produtos de síntese, e não é isso que queremos defender, mas que são um complemento e um contributo para uma agricultura sustentável para o ambiente e para o produtor. É claro que a sustentabilidade do produtor passa pelo preço e eu não posso adiantar números no imediato, mas o custo da aplicação será similar ou um pouco superior ao custo dos produtos químicos. Em termos de futuro, os próximos passos incluem, obviamente, o registro do produto, testar noutras culturas e também estamos abertos a estabelecer parcerias com empresas do setor que nos permitam acelerar a difusão deste novo produto. Portanto, em termos de resumo, para a Prenó e na sequência do projeto com todos os parceiros, o BeFree é uma solução segura, consciente e com eficácia validada em campo, pronta para lançamento. Nós já estamos a desenvolver uma ficha de produto. Está aqui o primeiro rascunho dela. Reforçamos, mesmo aqui na ficha, que não é para substituir os produtos fitofarmacêuticos, mas sim um complemento para a agricultura sustentável. E da minha parte, é tudo. Muito obrigada.